Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do ser humano. E hoje nós temos aqui a Lívia Maria de Maria, que vai falar sobre sistema de floral, crendice, superstição ou tem um fundamento científico por trás de tudo isso. Gratidão aos voluntários que apoiam o programa, bem como as empresas cidadãs. Pedimos que curtam, se inscrevam no canal, dá essa forcinha para nós e vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Olá, Lívia! Boa Maria tarde. de Maria, né? Maria de Nome Maria. forte. Maria de Maria. Boa tarde, Marcos Terra. Boa tarde a todos. Gratidão por aceitar o convite para falar sobre Imagina, é um floral. prazer estar aqui com você, falando sobre uma medicina milenar, né? Descoberta não há tanto tempo, mas que já é milenar. Ah, com certeza. E como é que começou essa paixão pelo floral? Marcos, eu vejo que a minha paixão, tanto pelo floral quanto pelas outras terapias também holísticas, ela nasce assim de um profundo desejo de compartilhar, de um profundo desejo de auxiliar na caminhada, né, na jornada dos irmãos. Primeiro na minha própria, né? Porque para a gente poder auxiliar, em prática, né? Você precisa cuidar do seu jardim primeiro, né? Eu gosto daquela observação da filosofia ou da ciência empírica. Você tem que passar pela observação. Como é que você pode passar para os outros se você não passou pelo Exatamente. É fundamental quando se trabalha com o sistema floral, você experienciar, você precisa experimentar, fazer o seu processo de autocura, né? Que ele é paulatino, ele é sempre, para depois você poder cuidar do jardim do outro, certo, né? Sim. E a Lívia Maria de Maria é de Brasília? De Brasília, nasci em Brasília. E sua família, sua árvore genealógica, seu pai veio de onde? Da Bahia e de Minas Gerais. Acho que boa mistura química. Exatamente. Bahia, um abraço Isso. para os baianos e para os mineiros, né? Bom, vamos pedir a Dona Coruja para ela mostrar algumas fotos do seu trabalho, né? Sim. Dona Coruja, por favor, solte aí para nós, né? As fotos aí do trabalho da Lívia, dos florais. Olha que flores lindas, né? A essência, né? São os vidros, né, com floral? São os vidros já com floral. Certo, muito bom. As flores devem ser colhidas. Não é isso? Devem ser colhidas sempre pela manhã. Certo. Né? Olha que foto linda. Colocadas num vaso, assim, com água. Certo. E ali pega a energia do sol. Marcos, existem dois métodos, né, de você extrair a essência da flor. Certo. Que pode ser por fervura, ou pode ser o método solar. Que é aqui a foto lá. Exatamente. Eu, particularmente, sou mais adepta do método solar, porque ele trabalha ali com o prana, né? Você deixa as pétalas das flores colhidas bem cedo. Então você deixa as flores ali mais ou menos de molho uns 3 horas. Certo. Nos primeiros raios solares, certo, né? Nas primeiras 3 horas de sol. E vai acontecer ali um processo alquímico, né? Que acontece da água, que é o maior carreador de energia que nós conhecemos, é o maior carreador de energia do planeta. A gente não pode falar do universo, porque temos conhecimento daqui, né? Então, essa água com o sol, esse calor, vai extrair das pétalas a essência curadora. Perfeito. Lívia, e assim, você procurou o floral em função de uma doença? Como é que foi o processo? Como é que você chegou no floral para fazer a experimentação? Curiosidade ou alguma doença? Como é que Uma dor. Uma dor. Uma dor. Certo. Foi uma dor que me fez procurar o floral, procurar as terapias holísticas, né? Foi a dor de uma saudade muito grande do meu irmão, e eu precisava me curar daquilo. Ele faleceu aos 18 anos. Nossa, e tão nessa jovem. época da minha vida, eu me vi assim chamada a procurar algo que aliviasse a minha dor, porque eu já era espírita kardecista, mas ainda assim aquilo era muito mais forte do que tudo o que eu havia aprendido e tentado interiorizar.
Tem uma amiga minha, ela é kardecista, ela foi pro enterro de um familiar, ela falou assim, olha, toda aquela teoria que eu estudei tudo na hora do Campo da Esperança, do cemitério, para quem não é de Brasília, o Campo de Esperança é o cemitério de Brasília. Aquilo se perdeu, né? Que a dor é muito forte. É muito forte. Então, nesse momento da minha vida, eu me vi caminhando em direção a algo que preenchesse essa saudade, essa dor, essa falta de entendimento mesmo, sentido, certo. Né? Então aí eu parti para essa caminhada, para essa busca. Certo. Mas a sua profissão, hoje a sua profissão? Eu sou professora de língua portuguesa certo. da Secretaria de Educação, né? Hoje estou aposentada, mas trabalho ministrando cursos em outras áreas, em outras formações. Mesa radiônica? Mesa radiônica, alinhamento energético, sim, curso de cabala. Então os nossos estudos, das terapias. já partem assim para um horizonte, né, mais amplo. Que maravilha, né? Bom, nós vamos pedir a Dona Coruja para soltar o comercial social, porque após o comercial nós temos aquelas perguntas que mandaram para Lívia Maria de Maria sobre os florais, crendice, superstição, ciência, afinal de contas o que são os florais. Dona Coruja, libera para nós aí o comercial social. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Gratidão, Eliane Colado, é a nossa atriz social, dulciniana, formada pela Faculdade de Ensino. Que maravilha, tem artista. A veia na arte, né? Lívia, vamos lá para as perguntas. Como são feitos os florais? Como agem? É o nosso Carlos Ferreira, de Brasília. Obrigado, Carlos. Então, Carlos, como eu havia dito, existem 2 métodos para a produção, né, desse floral, que pode ser o método solar ou o método por fervura. Né? No método solar é todo aquele processo que você colhe as flores e deixa pegar as 3 primeiras horas dos raios solares. Né? E você vai adicionar essa essência, né, esse líquido, a 40% mais ou menos de brandy, que é o que vai fazer o efeito de manter. Brandy é o quê? É um conhaque, é o teor alcoólico. O alcoólico. Sim. Então você vai unir 60% da água, né, do líquido com as flores, mais 40% do conhaque, do brandy. Porque é para matar os fungos, as bactérias. Isso, e para conservar, é um conservante também. Isso é para você fazer a tintura mãe. A partir dessa tintura é que os frascos são coletados, né? E depois existe uma segunda diluição, porque o floral é uma terapia vibracional. Né? E uma dúvida, a Dona Coruja está piando aqui no meu ouvido. Os florais não têm nada a ver com a microdosagem da ayahuasca, são distintos? Não tem. A microdosagem seria um fitoterápico. É um fitoterápico, que já é um outro processo. Outro processo, isso, né? Toda flor tem sua alquimia, ou apenas as classificadas? Carol Cruz, de Brasília. Carol, toda flor tem sua alquimia, né? Nós não poderíamos ter a presunção de achar que somente os sistemas catalogados é que tem uma função, é que tem uma cura a oferecer. Na verdade, o reino vegetal é um reino que cumpre muito bem a sua tarefa, a sua missão, né? E toda flor tem alquimia sim. Agora, nem todas têm estudo prévio que garanta que ela possa vir a ser um floral. Muito bem. Existe um sistema floral mais eficiente do que outros? Camila Leão, de Goiânia. Obrigado, Camila.
Bom, Camila, nós temos hoje, felizmente, vários sistemas florais, né? Nós não temos somente um. Nós temos aquele que é básico, que veio abrindo as portas para essa medicina, que é Bach, né? Que são os florais de Bach, no qual, inclusive, é a minha formação. Mas existem outros sistemas também. Florais de Saint-Germain, nós temos Filhas de Gaia, que é um sistema maravilhoso, né? Florais da Amazônia também, Asas de Gabriel, que são florais brasileiros, florais de Minas, né? Então nós temos vários sistemas, cada sistema trazendo as suas especificações e determinando quais são os grupos de flores que foram ali selecionados para o tratamento do emocional, né? Eu tenho uma amiga que ela coordena o Sagrado Feminino Filhas de Gaia. Eu não sabia que tinha uma linha de florais Filhas de Gaia. Maravilhosa. Um abraço aí pra você, Gal, de Planaltina. Um abraço, Gal. Nós nos falamos essa semana, inclusive. Vamos lá. Os florais podem ser indicados apenas com base nas experiências de pessoas que já utilizaram? Cláudio William, de Brasília. Valeu, Cláudio. O que acontece é que quando nós utilizamos um medicamento, né, vamos dizer assim, embora nós estejamos falando de uma terapia integrativa, não é? Que hoje nem recebe mais o nome de complementar, não é mais complementar, ela é integrativa. Porque complementar fica parecendo também que é só aquilo que vai fazer, que é um adendo, né? E o integrativo, ele faz parte, então ele é necessário, né? O floral é uma terapia integrativa. Mas nós, às vezes, utilizamos de uma maneira errada quando achamos que o floral que eu tomo vai servir para o Marcos Terra ou para uma outra pessoa. Então é importante que o terapeuta faça um atendimento, entenda, porque hoje a coisa mais geral que existe é a pessoa chegar para você e dizer: eu preciso de um floral para ansiedade. Isso não disse nada, né? Então eu não posso simplesmente comprar com um rótulo que está ali padronizado. Não existe isso nesse atendimento. É importante que seja feito um estudo de caso, né, de cada pessoa, entender qual a origem, né? Os florais, eles tratam a pessoa e não a doença. Então é importante que se conheça a pessoa, porque a ansiedade que eu sinto, ela pode ter um fundo diferente, uma causa diferente da ansiedade que você sente, que outra pessoa sente. Então é necessário examinar o motivo e daí sim entender qual a flor, qual o floral mais adequado para aquela situação. Podemos informar que, na verdade, que a ansiedade é o efeito, não a causa. Exatamente. Então, se não tem um tratamento com o terapeuta, como é que vai encontrar? E a terapia floral, ela não vai no efeito, ela vai na causa. Muito bem mesmo. Vamos lá. A aplicabilidade do sistema floral que fascina a humanidade desde sempre tem algum significado oculto ligado à espiritualidade? Renan Pontes, de Brasília. Obrigado, Renan. Muito bem, Renan. Como aqui se trata de um canal, né, aberto, onde as pessoas também têm uma visão maior, então eu posso dizer para vocês assim com toda segurança que há algo de muito especial nisso e que eu pude conhecer de perto, né? O que é a flor? A flor, ela plasma aqui no nosso plano, no nosso reino, as energias celestes e sublimes, tanto dos seres divinos quanto dos seres humanos que querem ascender. Então ela é uma junção de forças espirituais que, transformadas pela atmosfera sagrada, misteriosa, divina, plasmam uma flor. Muito bem. Então aquilo que é bom, justo e belo é o que nós temos aqui no nosso reino como as flores. Maravilha! Os florais podem preservar o nosso organismo de efeitos colaterais provocados por medicações alopáticas? Reginaldo Luiz. Gratidão, Reginaldo, de Brasília. É importante entender que nós podemos fazer uso de um floral de forma tranquila, sem interação nenhuma com outros medicamentos. Ou seja, ele não vai cortar o efeito do seu medicamento alopático, né? Importante também. Como o próprio nome diz, é uma terapia que integra. Então você pode fazer uso de qualquer medicação e tomar floral também. Certo, muito bem.
a observação das flores já age como cura? Cristina Alves. Valeu, Cristina, também de Brasília. É uma pergunta bem interessante. Já age como cura, sim, porque Só a contemplação é uma cura. Que a contemplação é a meditação? Não tem uma linha da meditação contemplativa? Que é contemplativa. Ela é só a contemplação já promove cura. Mas o interessante é saber que, às vezes, quando a pessoa procura uma terapia assim, ela não está alinhada energeticamente. Sim. Então, ela não está com os olhos de ver. Dificilmente ela vai querer contemplar uma flor. Entende? Assim, você falando, Lívia, eu fico imaginando como falam os maiorais, né? Nós estamos vivendo uma sociedade robótica, e quando as pessoas têm a oportunidade, eu fico imaginando de contemplar uma flor. Por mais que essa flor seja artificial, ela tem uma beleza. Imagina uma flor natural. Como as pessoas estão fora de si, fora do seu centramento. Então, quando me permito andar pelo parque ou em outro local e dedicar a meditação da contemplação, olha o efeito positivo. Exatamente. Assim, e sem falar no floral depois. Inclusive, foi através da contemplação, né, que os florais foram trazidos à humanidade. Através da contemplação do orvalho ali presente na flor e do brilho do sol que incide sobre essa flor e sobre esse orvalho e faz brilhar. Então, foi através da contemplação que o sistema floral foi trazido. Em 1930, pelo Dr. Eduardo Bach, né? E depois várias outras linhas, seguindo essa inspiração divina, buscaram também outras essências. Mas se fala muito dessa questão, mundo tecnicista e conexão com a natureza. Quando você lê aquela obra Canção da Natureza, da Caiena. Que é um mergulho, né? Que você vê claramente só pelo livro, um convite para você abraçar a natureza, porque ela vai te dar em retorno a busca. Então, os florais é o resultado da própria grande farmácia da vida, que é a natureza. E assim, essa sociedade maluca, que perdeu o centramento, salvo exceções de algumas pessoas, e fica aquele convite. Você falando de floral, não tem como você não fazer ligação com a natureza, não tem como. E um convite para visitar um sítio natural, tomar um banho de cachoeira, andar descalço, né? Pisar na terra. Né? Isso. Então assim, os maiorais da espiritualidade falam, as pessoas estão só focadas na parte tecnicista, estão doentes. Tem que haver esse ponto de equilíbrio. Exatamente. O nosso contato com a natureza, o nosso contato com as plantas, com as ervas, com os chás, com os florais, isso tudo vai restabelecer em nós a nossa conexão com o nosso próprio eixo, com o nosso centro, e daí com o nosso equilíbrio, né? Com o equilíbrio interno, que a partir desse equilíbrio, desse autoconhecimento, desse centramento, desse estado de paz, nós vamos aprendendo a curar as nossas enfermidades. Porque as enfermidades são o desalinhamento do corpo, da mente, do espírito. Os estudiosos falam que o nosso corpo tem todos os recursos. Então você utiliza os florais ou outras ferramentas para potencializar essa autocura. E trazer para as suas células a memória divina, né? E a saúde, que é o nosso estado natural, é o nosso direito natural também. Então, as flores, a simplicidade das flores, mas não é por ser simples que não é profundo, né? Elas trazem para nós essa cura do emocional. É importante frisar que os sistemas florais, eles curam o nosso corpo sutil, sim, né? As nossas emoções, a nossa mente. Então, através dessa cura, ela vai ter um impacto no corpo físico. A dona Coruja acabou de piar aqui agora e ela falou algo bem significativo no sentido que as pessoas que estão assistindo a sua entrevista, com certeza haverá uma mudança de paradigma, de ter um contato maior e observar as flores, que cada flor tem uma beleza diferente. Você vê uma flor que nasce no meio de um concreto, do nada, como? Exatamente. Está andando no campo, no meio do campo, parece um monte de flores de forma natural e aquilo encanta os olhos. Encanta e cura, né? E a partir dessa observação, das intempéries sofridas por essas flores e da resistência que elas oferecem, né, a isso, é que a partir dessa observação e dessa contemplação, esse conhecimento foi trazido para a humanidade.
Sensibilizando. Bom, vamos agora chamar a Dona Coruja para mandar aquela pergunta que é o olho do furacão. Nossa. Né? Que tira todo mundo, fica assim, o que a Dona Coruja está fazendo aqui agora? Que tipo de pergunta vai tirar meu centramento? Vamos lá. Né? Mas vamos lá. Dona Coruja, por favor, libera para nós. Olha lá, o olho do furacão chegando. Bom, ela acabou de ver aqui agora, contato telepático. Ela me pergunta o seguinte: quando é que a Lívia começou a se libertar da dor, da perda do irmão, dos 18 anos? Porque você começou a usar o floral. Quando que você se sentiu assim? Tô começando a entender. Sim. Tô começando a aceitar. Porque a perda dói. Não estamos preparados para as perdas. Sim. Como é que foi isso? Olha, Marcos, em relação ao floral atuando em você. Nessa época, eu me lembro até do floral que eu tomei na Qual época. Foi um floral chamado Willow, que é para sentimentos de tristeza, para curar sentimentos de tristeza da linha Bar. Mas muito tempo depois é que eu me tornei uma terapeuta floral. Porque esse processo de cura, ele veio paulatinamente e não teve um marco para eu delimitar. Agora eu já estou curada. Ele foi contínuo, progressivo, sabe? Então, num determinado momento, eu já me vi sem tanta nostalgia, sem tanta tristeza. Eu já me percebi com a minha alegria interna mais ativada. Então, aos poucos, né? Porque a gente precisa entender que para um floral fazer efeito, você primeiro precisa realmente tomá-lo. Né? Essa coisa, um floral maravilhoso está aqui no meu criado, na minha mesinha. Não, você tem que tomar o floral, realmente. Mas você não precisa acreditar que ele vai te fazer bem. Se você acreditar, melhor ainda, porque você vai estar potencializando com a luz do seu pensamento. Mas isso não quer dizer que se você não acredita em floral, ele não vai fazer um efeito. Ele vai fazer um efeito, porque existem estudos, né, provando, não é placebo. Estudos de caso, exatamente, provando que realmente existe um efeito ali, né, produz realmente uma reação benéfica em quem utiliza. Certo, né? Muito bem. Então, para mim, não teve um marco que eu pudesse delimitar, quer dizer, mas eu me percebi feliz, eu me percebi na minha inteireza novamente, porque daí também vieram outras buscas, né, que eu fiz, que vieram a complementar, a me ajudar nesse processo de entendimento, nesse processo de até gratidão por uma experiência que tenha sido curta ao meu ver, mas que estava de acordo com a consciência divina e que eu precisava entender e aceitar isso e seguir com alegria. Dona Coruja está terrível hoje, ela acabou de piar aqui de novo, perguntando qual é o floral que nós podemos, fazendo uso do floral, que vai ter muito bufunfa, muito dinheiro. Existe algum floral que auxilie nesse processo? Olha, quando a sua energia está bem qualificada, você vai atrair coisas boas, né? Então, utilizar floral em geral vai te deixar melhor, vai te deixar feliz com a vida, vai te deixar com imensa vontade também de compartilhar essa luz recebida do sol, da água, das flores. E aí, por consequência, as outras portas também vão se abrir. E qual é o recadinho que você passa para as pessoas que querem inserir, estudar o floral? Primeiro, tornar-se profissional. Sim. Para tornar-se um profissional desse conhecimento tão sagrado, é preciso preparo, é preciso formação. Não dá para indicar floral por intuição, sabe? As intuições, elas são maravilhosas, mas na hora certa, né? Então você não tem que intuir que um floral é bom para uma pessoa. Você pode até intuir, mas você precisa estar munido do conhecimento, né? E sempre ter o cuidado de fazer um estudo geral daquela pessoa. Por que que ela traz determinado assunto? Por que que ela traz uma enfermidade tal? O que que está por trás disso?
procurar sempre ir na causa, não só no efeito. E é onde a gente faz a pergunta complementando, como é que se atende? É online? Você conversa com uma pessoa? Qual é o tempo em média, 50 minutos, para chegar no diagnóstico? Como é que é o processo de atendimento? Depende muito. Às vezes, numa emergência, você precisa ser mais preciso, né? Não pode fazer toda uma pesquisa, mas você tem como socorrer aquela pessoa. Certo. Em média, 50 minutos, 40 minutos, em algumas sessões, né? Porque é um tratamento, a pessoa vai tomar um frasco e depois como ela vai se sentir muito bem, ela vai voltar e vai trabalhando outras questões. Tem alguma escola específica que você indica para formação de floral, que você assim, é boa a escola? Não, eu prefiro não fazer indicação, sim. né? Porque deixar livre para que as pessoas possam buscar, porque existem várias que são muito boas e tem algumas que infelizmente não são. E aí vai depender muito da busca de cada um, né? Para sinalizar. Bom, para encerrar aqui, tem um recadinho para você. Aqui eu só tenho que agradecer pelo carinho, cuidado e diferença enorme que o trabalho terapêutico da Lívia me trouxe quando eu estive há alguns anos em grave quadros de depressão. Nem posso errar aqui, porque estou lá de uma professora, né? A leitura. Eu estava desacreditada, inclusive dos florais, mas ela foi certeira e o que me indicou na época me ajudou a levantar da cama e ter ânimo. Eu estava numa situação de desistência, a presença dela numa rede de apoio com outros irmãos e outras irmãs, e os florais foram fundamentais. Pretendo em breve voltar a uma consulta com ela. Muita seriedade, intuição, empatia, amor pelo que faz são elementos que ela tem como terapeuta. Gratidão e um abraço afetuoso nessa irmã querida, Isis Chaves. Que maravilha! Palavras que fazem o nosso coração cantar. Gratidão. Qualquer profissional que recebe elogio desse, né? Se diz lisonjeado. Lívia, olha, muita gratidão. A Dona Coruja adora mimos, né? A Dona Coruja fez psicologia analítica. Foi. Ela aprendeu com Carl Jung a terapia do mimo, né? A terapia do afeto. Sim. Aqui uma lembrancinha. Gratidão. Que maravilha. Muito obrigada. E a caixinha de Pandora. O que tem nessa caixinha. Maravilha. Muitas guloseimas. Para adoçar a vida. Muito bom, um brinde. Né? Vamos agora, quer mais um recadinho pro grupo, pro geral? Agradecer imensamente por esse momento, né, que nós passamos aqui, dizer que é muito bom, é uma honra poder contribuir, ainda que singelamente, né, numa medicina tão sagrada como é a medicina das flores. Gratidão. Vamos brindar, pega o outro seu copinho, a gente brindar a vida. Gente, gratidão. Gratidão. Vamos que vamos.